Você já parou para pensar que o calor que você sente na sua cidade, a seca que atinge uma região, a enchente que destrói outra e até o preço dos alimentos no supermercado podem estar ligados a uma mudança que acontece lá no Oceano Pacífico? Pois é, o nome desse fenômeno é El Niño. Mas quando ele vem muito forte, muita gente chama de Super El Niño. E aí começa a polêmica. Porque para algumas pessoas, isso é só um fenômeno natural da Terra. Para outras, é mais uma prova de que o clima do planeta está saindo do controle. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você acha que o clima está realmente mudando? Ou acha que isso é exagero da mídia? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver a opinião de vocês. O El Niño acontece quando as águas do Oceano Pacífico ficam mais quentes que o normal. Parece algo distante, mas não é. O oceano funciona como um grande motor do clima mundial. Quando essa região do Pacífico esquenta demais, ela altera os ventos, muda a formação das nuvens e bagunça a distribuição das chuvas pelo planeta. É como se alguém mexesse no painel de controle do clima. Em um país, começa a chover demais. Em outro, a chuva simplesmente desaparece. Em algumas regiões vêm ondas de calor. Em outras, tempestades e enchentes. E quando esse aquecimento é muito intenso, surge o chamado Super El Niño. Mas o que pouca gente entende é que o problema não é só ficar mais quente. O problema é o efeito dominó. Se chove menos no norte e no nordeste do Brasil, a agricultura sofre. Se a agricultura sofre, a produção cai. Se a produção cai, o preço dos alimentos sobe. E quando o preço sobe, quem paga essa conta? Você. Se os reservatórios das hidrelétricas recebem menos água, a energia pode ficar mais cara. Se o calor aumenta, as pessoas ligam mais ventilador, ar-condicionado e equipamentos elétricos. O consumo sobe. A pressão no sistema aumenta. Ou seja, o El Niño não é apenas uma notícia sobre clima. Ele entra na sua casa. Ele chega na sua conta de luz. Ele aparece no preço do arroz, do feijão, da carne, das frutas e dos legumes. Ele mexe com o produtor rural, com o comerciante, com o empresário e com o consumidor. Agora vamos falar do Brasil. O nosso país é gigante, então o El Niño não afeta todo mundo da mesma forma. No sul, geralmente o fenômeno aumenta o volume de chuvas. E isso pode gerar enchentes, alagamentos, perdas em lavouras e prejuízos enormes para cidades inteiras. No norte e no nordeste, normalmente acontece o contrário. Menos chuva, mais calor e risco maior de seca. E aqui vem uma pergunta polêmica. Será que o Brasil está preparado para enfrentar extremos climáticos? Porque todo ano parece a mesma história. Quando vem seca, falta planejamento. Quando vem enchente, falta estrutura. Quando vem tragédia, todo mundo promete solução. Mas depois que a notícia passa, muita coisa continua igual. E quem sofre primeiro é sempre a população. O morador que perde a casa. O agricultor que perde a plantação. O comerciante que perde mercadoria. O consumidor que paga mais caro. Então eu te pergunto, o problema é só o clima ou é também falta de preparo? Comenta aí, na sua cidade o problema maior é calor, seca ou enchente? Agora no mundo, o Super El Niño também causa impactos pesados. Na Austrália e na Indonésia, pode aumentar o risco de incêndios florestais. Em partes da América do Sul, pode trazer chuvas intensas. Em países da África e da Ásia, pode prejudicar plantações e ameaçar a segurança alimentar. E quando a produção de alimentos é afetada em várias regiões do mundo, o mercado sente. O preço muda, a exportação muda, o custo sobe. E mesmo quem mora longe da região afetada acaba pagando a conta de alguma forma. Por isso, o clima virou também um assunto econômico. Não é mais só uma conversa sobre natureza, é sobre dinheiro, é sobre comida, é sobre energia, é sobre saúde, é sobre sobrevivência. Mas agora vem uma das partes mais polêmicas desse debate. O El Niño é culpa do ser humano? A resposta direta é: não exatamente.
O El Niño é um fenômeno natural. Ele já acontecia muito antes da sociedade moderna. But existe um detalhe importante. Se o planeta já está mais quente, um fenômeno natural pode ter efeitos mais fortes. É como uma panela no fogo. Se ela já está quente e você aumenta a chama, tudo ferve mais rápido. Então talvez a pergunta não seja apenas se o El Niño é natural. A pergunta é: nós estamos tornando os impactos dele mais perigosos? Tem gente que diz: sempre fez calor, sempre teve seca, sempre teve enchente. E isso é verdade. Mas também é verdade que os eventos extremos estão chamando cada vez mais atenção pela força, pela frequência e pelo tamanho dos prejuízos. Então o debate real não deveria ser só você acredita ou não acredita em mudança climática. O debate deveria ser: estamos prontos para viver em um mundo com extremos cada vez mais caros? Porque, no fim das contas, não importa muito se a pessoa acredita ou não. Se a enchente entra na casa dela, o problema é real. Se falta água, o problema é real. Se a lavoura quebra, o problema é real. Se o alimento sobe no mercado, o problema é real. Se o calor prejudica a saúde, o problema é real. E aqui entra outro ponto. Muita gente só presta atenção no clima quando acontece uma tragédia. Quando está tudo normal, ninguém fala. Mas quando a cidade alaga, quando o rio seca, quando o calor fica insuportável, aí todo mundo pergunta: como isso aconteceu? Só que os sinais geralmente aparecem antes. O Super El Niño é um alerta. Ele mostra como o planeta é conectado. Uma mudança na temperatura da água do Oceano Pacífico pode afetar a chuva no Brasil, as plantações na Ásia, os incêndios na Austrália e o preço dos alimentos em vários países. É assustador pensar nisso, mas também é necessário, porque o clima não respeita fronteira. Não adianta um país achar que está isolado. Uma crise climática ou agrícola em uma região pode gerar impacto econômico em outra. Agora traz isso para a realidade brasileira. O Brasil depende muito da agricultura, depende muito da água, depende muito das hidrelétricas, depende muito do equilíbrio entre chuva, sol, plantio, colheita e distribuição. Então, quando o clima sai do padrão, o país inteiro sente. E talvez a maior polêmica seja essa. O Brasil fala muito sobre crescimento, produção e exportação. Mas será que investe o suficiente em prevenção climática? Será que nossas cidades estão preparadas para chuvas extremas? Será que nossos reservatórios estão bem planejados? Será que o produtor rural tem apoio suficiente para lidar com seca e excesso de chuva? Será que a população recebe informação clara antes do problema acontecer? Ou será que a gente só corre atrás depois que a tragédia já aconteceu? Essa é a discussão que precisa sair dos laboratórios e chegar nas ruas. Porque clima não é assunto só de cientista. É assunto de quem planta, de quem vende, de quem compra, de quem trabalha, de quem mora em área de risco, de quem paga energia, de quem depende de água, de quem vive no mundo real. O Super El Niño não significa que o planeta vai acabar amanhã, mas significa que o clima tem força para bagunçar países inteiros. E se a gente continuar tratando isso como algo distante, vamos continuar sendo pegos de surpresa. Agora, eu quero jogar essa pergunta para você. Você acha que o Brasil está preparado para enfrentar eventos climáticos extremos? Ou você acha que o país só age quando a tragédia já aconteceu? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de quem vive isso na prática. E coloca também o nome da sua cidade e como está o clima aí. Calor demais, chuva demais, seca, enchente ou tudo normal? O Super El Niño é mais do que um fenômeno climático. Ele é um teste. Um teste para os governos. Um teste para as cidades. Um teste para os produtores. Um teste para a economia. E um teste para todos nós. Por quê? Entender o El Niño é entender que o clima pode mexer diretamente com a nossa comida, nossa água, nosso bolso e nosso futuro. E talvez a pergunta mais importante não seja: o que é o Super El Niño? A pergunta mais importante é: quando o próximo grande evento climático chegar,
O Brasil vai estar preparado? Ou vamos repetir os mesmos erros de sempre? Pensa nisso. E comenta aqui embaixo. Para você, isso é fenômeno natural, culpa do ser humano ou falta de planejamento dos governos?